Olá, boa noite. Noite, tudo bem? Tudo bem, doutor Ó, Salomão? E o senhor, como está? tudo bem, um pouquinho de frio, mas tudo bem. É, Tirando né? Faz frio por aí? Aqui também muito, faz frio. muito frio aqui. Ah, a galera tá entrando aqui, sejam bem-vindos para mais uma live. Para quem está aqui a primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Catarine Souza, eu sou psicóloga, coordeno aí junto com a Ana Beatriz Queiroz, um projeto lindo chamado Baeduca. E nós temos uma parceria aí com o Dr. Salomão num projeto chamado Doutor Me Explica, que tem aí o objetivo de trazer informação de um modo simples, descomplicado, para quem tem interesse, para quem já é da área, mas especialmente para quem está entrando agora ou não entende, tem muita dificuldade. Doutor Salomão, obrigada mais uma vez. Prazer. E aí, o tema da nossa live hoje, ó, já tem aqui um monte de gente já elogiando. O seu fã-clube é grande, viu, doutor Salomão? Comecei a falar, né? Como? Nem comecei a falar, já estou sendo elogiado. Isso é muito feito, vocês dois, entendeu? Mas Não vamos, sei, eu acho que isso fala da sua história, hein? Não vamos sei, ignorar, não. vamos ignorar essa parte. Pessoal, o tema da nossa live, eu tenho uma informação importante depois da gente falar qual vai ser o tema. O tema é, precisa medicar, doutor? Só que antes do doutor começar a responder, a nossa live hoje ela vai ser um pouquinho mais reduzida, tá? Então, teremos aí de meia hora, no máximo 40 minutos de live, em função de alguns compromissos aí de hoje. Então, hoje a nossa live vai ser reduzida. Se ficar faltando informação, a gente volta para uma outra live com o mesmo tema. Pode ser? Claro. Doutor, e aí? Autismo, precisa medicar? Depende. Eu diria assim, não é obrigatório o uso de medicamento nos quadros de TEA. Até porque, e acho bom ficar claro desde já, não existe um remédio para o autismo. O que existem são alguns medicamentos, poucos, aliás, que você pode usar para determinados sinais e sintomas que nem todos os indivíduos com autismo apresentam. Então, a minha conduta como médico é sempre possível evitar o uso de medicamento psicoativo, né, medicamentos que têm ação no sistema nervoso central, porque, óbvio, sempre que você puder evitar o uso de remédio, seria conveniente que você evitasse, né? Porque nenhum medicamento é usado de forma gratuita. Então, por mais que você conheça o remédio, você nunca sabe a resposta que aquele indivíduo vai ter a essa droga. Você pode ter reações adversas, você pode ter efeitos colaterais, você pode ter quadros de alergia mais ou menos severa. Então, eu te responderia assim, nem sempre é necessário, e quando necessário, o uso tem que ser extremamente cuidadoso. Tá, então o senhor falou aí duas palavras que eu queria entender um pouquinho. Se eu entendi certo, a depender dos sinais e sintomas. Me explica um pouquinho o que significa sinais e sintomas. E aí vamos começar daí, porque me parece que esse é o rumo da nossa prosa. Então, a gente tem que pensar um pouquinho no que caracteriza o TEA, como é que é o quadro clínico, que sinais e sintomas habitualmente estão presentes, que podem eventualmente necessitar do uso de medicamento. Então, por exemplo, é bastante comum, embora não universal nem para todos, que crianças e adolescentes com autismo tenham algum grau de comprometimento da atenção. São desatentos, são dispersivos, são irrequietos. Alguns deles, inclusive, você pode falar que existe uma comorbidade do TEA com o TDAH. Então,
quando existe isso, e você julga que a intensidade daquele quadro causa algum tipo de disfunção para aquela criança, você cogita do uso de medicamento. Então, o que decide o uso, a necessidade ou não? Determinados sinais e sintomas e a intensidade dos mesmos. Tá claro? Uma outra coisa que tem que ficar muito claro, né? Os medicamentos mais usados no mundo para quadro de TEA, e os únicos aprovados pela FDA, que é a Associação Americana que controla o uso de medicamentos, é a risperidona, um medicamento muito antigo, que é usado há muito tempo, e o aripiprazol, que é o primo rico da risperidona. Eu digo que é primo rico porque ele é da mesma família, mas ele é muito mais novo, muito mais caro, mas tem algumas características que fazem com que ele seja um pouco diferente da risperidona. Quando que você usa a risperidona? Se você for ler a bula da risperidona ou do aripiprazol, você vai ver que, na verdade, a indicação maior desses medicamentos é em quadros de psicose. São medicamentos psiquiátricos que você usa em quadros psiquiátricos mais severos. Esquizofrenia, transtorno bipolar severo, enfim, uma série deles. E tem um uso razoavelmente indicado no TEA, com finalidade reduzir a ansiedade, eventualmente, diminuir a agitação, principalmente diminuir a agressividade quando presente. Deixa eu deixar muito claro que nem todo indivíduo com TEA é agressivo, né? Mas os que são, dependendo do grau de agressividade, você deve usar um medicamento. E aí você deve usar fundamentalmente ou aripiprazol ou a risperidona. Qual é o problema desses medicamentos? Primeiro, não tem o mesmo efeito maravilhoso em todo mundo. E algumas pessoas não têm efeito nenhum. Você usa por algum tempo e não há nenhum retorno do ponto de vista de melhora nos sinais e sintomas. Por outro lado, tem efeitos colaterais que não são presentes em todo mundo, mas são relativamente frequentes. Risperidona. O efeito colateral mais importante, dependendo da dose, é a sedação do paciente. Tudo. Ou seja, deixar o cara sonolento, muito mais sem vontade de fazer as coisas, que é tudo que você não quer, né? Quer dizer, não adianta você combater a agressividade de uma criança fazendo com que ela fique dopada o dia todo. Então, não tem sentido uma coisa dessa. Uma outra coisa que pode acontecer, aumento substancial de peso, porque em algumas pessoas causa uma verdadeira compulsão alimentar. Eu tenho casos de, recentemente, uma criança que veio de um outro médico, ela veio a mim com uma segunda opinião. Então, é uma criança com TEA, agitada, que melhorou muito com risperidona, mas em 20 dias ela ganhou 8 quilos. Uau. E o grande problema se você persiste no uso do remédio nessas pessoas, você pode chegar a ter uma obesidade mórbida, você pode ter problemas endocrinológicos, você pode ter aumento de triglicéridos, tem uma série de coisas. Um outro efeito colateral que pode acontecer, mas eu volto a insistir, não em todo mundo, é o aumento de um hormônio chamado prolactina. A prolactina é um hormônio que pode fazer aumentar, em meninos principalmente, os seios, a gente chama isso de ginecomastia. Começam a surgir pequenos seios e se traduzem num problema estético, desagradável para muita gente. Então, o que eu diria para o pessoal que está nos ouvindo? É um remédio muito usado, muito seguro, há décadas vem sendo utilizado,
é um dos poucos que são indicados para a ideia, tomando-se esses cuidados que eu já aventei. Vai mais ou menos a mesma coisa para o aripiprazol. Mas no aripiprazol, em geral, os efeitos secundários são menos frequentes e menos severos. O problema é que uma criança que não responde bem ao risperidona pode responder muito bem ao aripiprazol e o contrário. Então, toda vez que você começa um tipo de medicamento desse tipo, você tem que avisar. Você começa de uma forma experimental, você tem que observar o que acontece nas primeiras semanas de uso, para poder depois definir se é um medicamento que vale a pena manter e se vale a pena modificar a dose por alguma razão. Entendi. Tá, doutor, existem sinais, o senhor falou aí agressividade, atenção. Existem sinais e sintomas mais comuns que aqui os pais ou os profissionais precisam ficar atentos em alerta que merece uma avaliação para ver se é necessário medicar? Não, eu diria o seguinte, é mais fácil pensar de uma forma um pouco diferente. Me Toda explica. vez que você tem comportamentos muito inadequados, que dificultam a vida dentro da própria, ou que dificultam, por exemplo, o acompanhamento das terapias que são usadas, ou no caso de uma criança que frequenta escola, a adequação à escola, você tem que pensar nessa possibilidade. Então, Entendi. e aí você vai ver, através da história, do exame direto, quais são esses sinais. E uma outra coisa que é importante, porque muita gente deve estar pensando, bom, só tem esses dois medicamentos? Esses dois medicamentos são aqueles previstos em bula para o uso no TEA. Mas existem inúmeros outros que a gente usa que você pode chamar de off-label. Ou seja, off-label significa aquele uso não está indicado na bula, mas a experiência clínica mostra que vale a pena o uso deles. Eu vou dar alguns exemplos. Perfeito. Crianças com TEA que têm um quadro de ansiedade muito pronunciado. Você pode usar medicamentos ansiolíticos, dos inúmeros que existem por aí. Crianças com TEA que podem ter um quadro de ansiedade e, quando mais velhos, um quadro de depressão, que pode acontecer, hoje você pode usar alguns medicamentos antidepressivos. O mais usado atualmente é a fluoxetina. E, porém, eu insisto, não é off-label, não está lá escrito que pode ser usado para, mas os demonstrado claramente que sim, que eles podem ser usados. Quando você tem uma criança com TEA e TDAH, que é uma comorbidade frequente, você pode pensar na possibilidade de o mesmo medicamento que você usaria nessa criança se ela fosse só TDAH. E aí você vai para o grupo dos estimulantes cerebrais. Ritalina, e uma série de outros na mesma linha. Mas aí você tem que ter um cuidado especial, porque sabe-se que o TDAH, quando presente no indivíduo com autismo, a resposta a esses medicamentos, primeiro, não é tão boa quanto numa criança típica, e os laterais podem ser mais evidentes. Então, o que você pode ter? Você pode ter uma criança com TEA, um adolescente, que começa a tomar Ritalina ou qualquer coisa parecida, Venvance, por exemplo, que eventualmente uma melhora na concentração, mas pode ter uma piora acentuada no comportamento. Então você pode ter a criança mais ansiosa, com aumento das estereotipias, que são aqueles movimentos involuntários que são frequentes no TEA. O que isso quer dizer? Você pode usar, mas você tem que deixar muito claro para a família observar a possibilidade desses efeitos colaterais. E, de novo, o que vai definir se você vai manter esse medicamento por um período longo ou não
é o resultado que você está tendo. Tá, então deixa eu ver se eu entendi, doutor. Antes da gente pensar em sinais e sintomas, a gente precisa olhar para aquele comportamento em que o pai, a mãe, o profissional está olhando que a frequência e a intensidade dele traz um prejuízo e isso merece um olhar mais cuidadoso. Então, deixa eu te colocar de um outro jeito. Então tá. Quando o medicamento psicoativo, você tem que ter um alvo. Não tem remédio que você dá para alguém que tem TEA para ele melhorar do TEA. Não, você dá um remédio para ele melhorar a dor, da agressividade, da atividade, da atenção. Então, definindo qual é o problema comportamental mais importante, esse é o alvo do remédio. Então, dependendo do alvo, você faz a escolha do remédio. Então, não um protocolo assim, indivíduo com TEA tem que tomar remédio, é esse remédio nessa dose. Isso é absolutamente não é verdadeiro. Alguém vai perguntar por que dos medicamentos que eu estou colocando, e eu não falo no canabidiol. E eu não falo no canabidiol em TEA, porque até o momento não existem evidências seguras de que o canabidiol traga algum benefício para uma criança TEA, a não ser que ela, além de ter TEA, tenha uma epilepsia que não responde aos medicamentos habituais. Tenho visto o uso indiscriminado do canabidiol em crianças de 4, 5 anos. A verdade é, nós não temos ideia do que acontece no cérebro dessa criança sob o efeito dessa droga a médio e longo prazo. Não tenho a menor ideia. Então, eu acho que, nesse momento, como você está lidando com um cérebro muito imaturo, em desenvolvimento, é muito importante, quando você opta por algum medicamento, optar levando em conta o que há de positivo publicado a respeito dos efeitos benéficos, mas, acima de tudo, o que está publicado ou não está publicado a respeito dos efeitos negativos. Então, se você perguntar hoje, a gente não tem ideia do que acontece no cérebro de qualquer pessoa tomando canabidiol a médio ou longo prazo. A gente vai ter que observar isso no decorrer de vários anos. Por isso que, na minha área de atuação, a gente prefere muito os remédios mais antigos. Tá? Quanto mais antigo, mais segurança você tem, porque a experiência clínica tem 20, 30, 40 anos demonstrando o que pode acontecer. As drogas mais novas são muito mais experimentais nesse sentido, porque a gente e vamos saber isso daqui a 10 anos. Perfeito. O senhor acabou respondendo aí a minha próxima pergunta, mas eu acho que vale a pena retomar. Não existe medicação em que vai diminuir ou vai reduzir, por exemplo, meu filho é nível 3. Existe medicação que vai fazer meu filho mudar de condição? Não sei se eu consegui. Não existe. Não existe. Não, o que existe é o seguinte: imagine que você tem uma criança que tem um comprometimento muito importante da atenção, que dificulta muito que ela aprenda na escola. Com a medicação adequada e com os outros tratamentos, evidentemente, você pode melhorar. Dificilmente ela vai mudar de nível. O que pode fazer uma criança mudar de nível, na verdade, são os tratamentos de base que a gente usa. Então, tratamentos comportamentais, a fonoterapia, a terapia ocupacional, que está muito bem com distúrbios sensoriais, tudo isso pode mudar o nível da pessoa, sem dúvida nenhuma. Aliás, a gente acredita muito nisso, né? Talvez uma resposta a isso que você está perguntando é o fato de que, se você for ver as pesquisas atuais em termos de quantos autistas severos, quanto os menos severos hoje são presentes, parece que está havendo uma redução muito grande
nos casos severos. Talvez isso esteja acontecendo porque hoje você faz um diagnóstico mais cedo, você utiliza tratamentos mais adequados, você usa medicamentos apropriados quando é o caso. E a pergunta é, se essa criança tivesse nascido há 30 anos atrás e não tivesse todos esses recursos, ela teria melhorado desta forma ou ela hoje estaria entre aqueles severos? Essa é uma pergunta que a gente não tem resposta, né? Mas se a gente acredita no tratamento e há evidências óbvias de que funciona, indiscutivelmente, hoje a conduta é tratar com a maior ênfase possível, dentro de tudo que a ciência mostra que é efetivo, fugindo daquilo que a ciência não mostra que é efetivo. Quer dizer, saindo daquelas coisas alternativas que não tem. Essa era a minha próxima pergunta. Aí você entra numa coisa que é muito complicada. Eu costumo dizer o seguinte, né? Você tem medicamentos que são comprovadamente eficazes. E você tem um bando de outros que não são comprovadamente eficazes, mas que têm um uso off-label, como eu já falei. Mas se você for um pouquinho adiante, você tem dois outros grupos de tratamentos, inclusive medicamentos. Você tem os medicamentos que a gente chama de alternativos. E você tem os medicamentos controversos. Qual é a diferença? Um tratamento, e no caso, um remédio, ele é considerado alternativo quando você não tem evidências científicas de que ele funcione, mas você tem muitas evidências de que ele não tem efeitos colaterais. Então, florais de Bach é alternativo. Por quê? Primeiro, não há evidência de que eles façam bem. Segundo, não houve até hoje nenhuma evidência de que faça mal. Você quer tomar, ou você quer dar para os seus filhos, você quer dar suco de maracujá para ele fique mais calmo, embora aí seja um pouco diferente, porque o maracujá tem mesmo um leve efeito sedativo. Você quer fazer acupuntura, é um tratamento alternativo. Vai fazer bem? Não sei. Mas não vai fazer mal. Mas você tem um outro grupo, que são os medicamentos controversos. Eu citaria inúmeros. Por exemplo, doses maciças de vitamina D. Eu ia perguntar exatamente isso. Doses maciças de vitamina D são tóxicas. Podem causar problemas sérios de saúde. E não tem nenhuma evidência de que faz bem para o autista. Doses excessivas de outras vitaminas, vitamina A. Não há evidências de que faça bem. E podem ser utilizados em doses tóxicas. Vitamina C. Não há evidências de que faça bem. Mas também não há evidência de que faça mal. Porque essa vitamina em particular, o que você não utiliza, você elimina pela urina. Então, existem algumas vitaminas que são da categoria adversa e outras que são da categoria alternativa. Lembra daquele protocolo MMS, alguma coisa que foi muito comum até algum tempo atrás, que era, na verdade, o uso de água sanitária. Nossa, sim, eu ouvi isso. Ele era usado por via retal ou por via oral ou em banho de imersão. Tá, então, doutora, eu vou fazer a pergunta. E a pergunta que eu faço é assim: quem é a pessoa que tem um mínimo de bom senso e faz uma coisa dessa com seu filho? Então, tem, né? Tem muitas pessoas que fazem. Eu até entendo que fazem, né? Quer dizer, se eu me colocar no lugar do pai de uma criança que tem um quadro severo, para o qual a medicina tradicional não tem grandes coisas a oferecer.
o que eu posso oferecer ainda é muito limitado. E, por outro lado, eu tenho acesso a uma informação veiculada por alguém de que o filho tinha autismo, fez o tratamento com esse protocolo e começou a falar. Eu vi pessoa falando assim, meu irmão foi curado com esse tratamento. Eu falei, gente, curado? Como é que é isso? Então, no Instagram, inclusive agora, tem um vídeo correndo por aí de um grupo de pessoas que está oferecendo um tipo de prata, metal prata, que, segundo eles, curam qualquer quadro de autismo. Então você tem o uso do ozônio. Meu Deus do céu, o ozônio é prescrito para crianças com autismo 10 injeções de ozônio por via retal. Não tem o menor sentido. Quem defende isso, na internet está cheio de gente defendendo, diz que como o ozônio é bactericida, ele mata determinados germes, etc., introduzido pela via retal, ele mataria bactérias que seriam a causa do autismo. Eita! Pois é, então partem de um pressuposto teórico errado para propor uma coisa que é absolutamente de uma imbecilidade. E por que as pessoas fazem? No desespero de fazer alguma coisa pelo filho. Existem casais que, pelo medo de não fazer, fazem demais. Exatamente. E pode fazê-lo demais ser muito mais prejudicial ao seu filho. Então, o que eu insisto muito com o pessoal que eu tenho contato? Fique ligado àquilo que tem evidência científica. Você sair desse caminho, você tá perdido. Você pode dar jeito a coisas que são absolutamente fora de qualquer propósito. Tá, ou seja, a gente pode deixar aqui uma dica. Ah, eu ouvi falar do tratamento X. Colocá-la no Google. Evidência científica do tratamento que você ouviu indicação. Não, não. Não? Melhor ainda. Melhor ainda. Você tem um médico de confiança? Doutor, eu li que o ozônio retal faz bem. O que eu acho? Perfeito. Aqui a água sanitária. Quer dizer, eu imagino que a maioria das pessoas que têm um filho com TEA tem algum médico de confiança. Claro, eu não vou discutir aqui com você que critérios de confiança você deve ter, mas você tem que ter alguém que te oriente. E aí você tem que ter alguém, quer dizer, você tem que procurar encontrar alguém que minimamente tenha essa visão do tratamento baseado em evidências. Você não pode deixar de usar isso em qualquer doença. Inclusive isso no TEA, óbvio. Eu estou vendo aí que alguém está perguntando por que neuropediatras indicam canabidiol. Ah, então não apareceu para mim aqui não, doutor. Gente, as perguntas aqui não apareceram, gente, Então, desculpa. liga para esse neuropediatra e pergunta por que ele usa, uma vez que não há evidência que ele possa fazer bem. Então, é isso, doutor, exatamente. Tenha o bom senso, leia a bula de medicamentos quando tem bula, procure na internet usando o bom senso, se é que você tem algum, porque se você não tiver bom senso, não vá na internet. Você vai ver, por exemplo, tem gente pregando a urinoterapia para curar autismo, que, como o nome está dizendo, é toda manhã beber 200 ml do seu xixi. Aí você fala assim, meu, como é que isso apareceu? Isso apareceu, isso tá, se você entrar no Instagram, você vai encontrar. E agora, eu entro todo dia no Instagram e eu dou uma olhada lá. O que tem de curso, o que tem de mães propondo tratamentos que elas inventaram para o filho e agora estão vendendo para os outros, eu diria assim, mãe é confiável? A sua. A mãe do outro, não sei quem é. Eu não sei se realmente tem um filho autista. Eu não sei se ela está vendendo esse livrinho por R$ 10 com outra finalidade que não ajudar. Não entre nessa história. Quer dizer, isso é totalmente um absurdo.
Ligue, seja chata, vai atrás de evidência. A literatura mundial hoje está ao alcance de todo mundo. O conhecimento não é mais do médico só. É aquilo que tem que ter bom senso? Sim. Mas se você tiver bom senso, a internet é um mundo maravilhoso do ponto de vista de informações que podem te dar. Evidentemente, eu como médico, inclusive, uso muita informação de internet. Mas eu imagino que eu tenha o bom senso de discriminar aquilo que é viável do que não é. Não sei se todo mundo tem essa possibilidade. E outra coisa, né, Caterina, que é aqui, se você imaginar que 80, 85% das pessoas que têm filhos com TEA não têm acesso ao tratamento, que é muito caro, esse pessoal que não tem nenhum acesso, ao ouvir falar de alguma coisa que é relativamente barata, de fácil acesso, vai tentar, porque não tem opções. Exatamente. E entra numa outra coisa que é políticas públicas para o atendimento de pessoas com TEA, né, no Brasil, que ainda é muito limitado, né? Perfeito. Doutor, a gente está aqui quase na retinha final, e aí deixa eu resgatar algumas perguntas e deixa eu pedir uma gentileza para quem está aqui. Se a sua pergunta não for respondida, pode mandar para a gente no direct, que a gente quer organizar todas as perguntas não respondidas. Se a sua pergunta não foi respondida, azar seu. Quais os riscos da criança não tomar a medicação de forma correta, considerando não comprometimento com a dosagem indicada pelo médico? Não entendi, repete. Eu também. Quais os riscos da criança não tomar a medicação de forma correta, considerando não comprometimento com a dosagem indicada pelo médico? Eu não entendi muito bem. O que eu acho assim, se o médico prescreveu uma droga com um alvo bem definido, e esse remédio é um remédio que tem efeitos cientificamente validados, você tem que dar. Obviamente, você pode optar por não dar o remédio. Você vai aumentar o prejuízo do seu filho. Então, é claro, né? Se você tem a possibilidade de melhorar um quadro de agressividade e por razões ideológicas, porque você é contra remédio, teu filho vai pagar o preço de não ter um recurso dos poucos que a gente pode oferecer para a criança com TEA. Então, essa coisa de eu sou contra remédio ou sou a favor, é uma coisa absolutamente fora de propósito. Ninguém é contra, ninguém é a favor, na dependência da situação que eu estou dizendo. Então, tem muita gente que é contra antibióticos. Sim, até o momento que o seu filho ou seu marido tem uma meningite bacteriana. Nesse momento, a minha biologia vai para o espaço. Óbvio que eu vou usar. A família que tem um filho com TEA tem todo o direito de recusar uma medicação. Mas, na minha opinião, o jeito mais honesto de fazer isso é quando o médico prescreve, dizer claramente, olha, por razões ideológicas, religiosas ou sei lá o quê, eu sou contra o uso de remédio e não vou dar para o meu filho. Tem que haver essa transparência entre médico, família e criança. Senão, essa relação está bombardeada desde... Tá óbvio. Aliás, quando eu prescrevo um medicamento, eu sempre tento deixar bem claro, em última instância, a decisão de dar ou não é da família. E a minha obrigação é oferecer o melhor que eu possa dentro do meu conhecimento. E você, como mãe ou pai, tem que ser muito bem informados do que é aquilo, dos possíveis efeitos colaterais e decidir. É você que vai decidir. Não sou eu que decido. Perfeito.
Perfeito. Doutor, tem aqui um monte de elogio, tem gente dizendo aqui, ó, doutor, você é top, meu sonho é um dia levar meu filho até você. Aqui todo mundo elogiando, muitos corações. Eu acho que já está dando aí o nosso horário. Hoje o tempo parece que... Voou. Não é? Verdade, verdade. Pessoal, então eu acho que eu consegui ler todas as perguntas. Se eu não conseguir, por favor, nos mande no direct. Mais uma vez, muito obrigada, doutor. E até a próxima. Do que a gente vai falar na próxima? Então, na próxima, eu acho que a gente vai falar sobre genética. Sabe o que eu gostaria muito de falar? Ah, por favor, me diga. Mais risco de bebês pequenos. Sinais de risco em bebês? É. Então, pronto, é sobre isso que nós vamos falar. Porque assim, não dá para fazer diagnóstico de autismo em bebê, mas dá para identificar fatores de risco que, mesmo sem um diagnóstico, já te obrigam a começar um tratamento. Perfeito. Então, Eu acho pronto. que é uma coisa de interesse bastante difundido, né? Então, pronto. Esse será o nosso próximo tema. Já está definido. Combinado. Então, até daqui 15 dias, doutor. Tchau, tchau. Boa quinzena. Tchau, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Bom término de semana a todos.